estamos nesse mês de janeiro, nessas mensagens aqui, meditando no Salmo 4. Responsivamente, eu leio: os ímpares, vocês os pares. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Encheste o meu coração de alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Podem sentar, irmãos. Esse era um momento, Davi estava saindo de uma crise muito complicada, das maiores da vida dele. Foi quando o filho Absalão se revoltou contra ele. E o salmo anterior, que é o 3, que é o salmo 4, é uma continuidade. No salmo 3, Davi vai falar: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Isso era o que falava. Era tão difícil a situação que Absalão criou. Quando a gente vê essa história na Bíblia, é uma história interessantíssima, que vale a pena você ler, conhecer a maneira como Absalão se levantou contra o próprio pai, a revolta de Absalão, a maneira como ele persegue o pai, e como ele de uma forma sórdida fez o seu exército, e muitas lições para a nossa vida. Mas era isso que falava: Deus nunca vai salvar Davi. Era uma situação muito complicada para ele. E hoje, e aí ele vai continuar dizendo: mas o Senhor é o escudo que me protege, é a minha glória, e me faz andar de cabeça erguida. E aí então, no Salmo 4, Davi já estava com aquela crise praticamente vencida. E Davi foi um homem então que viveu muitas crises. E hoje eu quero meditar com você, baseado nesse salmo, como manter a vida em ordem diante da crise. Uma coisa muito difícil na crise é manter a vida em ordem, não é verdade? A tendência nossa nas crises é desordenar a vida. Parece que a vida está uma bagunçada. E dependendo da crise, alguns, como dizem os paulistas, a vida vira de ponta cabeça. Mas Davi foi um homem que viveu muitas crises. Davi teve crise no seu casamento. Davi teve crise com os filhos. Davi teve a crise do pecado, da consequência do pecado, uma crise espiritual. Davi sofreu calúnia, perseguição, injustiça, violência. Davi enfrentou a crise do luto, perdeu filhos, viu a morte de filhos. Então ele é um homem que viveu muitas crises. E com ele nós aprendemos como agir em tempos de crise para que a nossa vida não entre em desordem. E uma coisa, nós estamos no início de um mês, de um ano, melhor dizendo, e uma coisa nós temos certeza: de uma coisa você esteja certo, desse ano você vai ter crise. Não tem jeito. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A crise é certa. Então, o que acontece é que muitas vezes a crise nos pega totalmente despreparados. E aí então acontece uma desordem
Não sei se você já ouviu essa frase quando alguém enfrenta uma crise e diz assim: a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu preciso colocar algumas coisas em ordem, porque depois daquela crise minha vida virou uma bagunça. Já ouviu? Então, vamos pensar aqui nesse salmo de alguém que está saindo de uma crise e ele agradece a Deus, ele louva a Deus, ele nos ensina muita coisa. Primeiro, em tempos de crise, nunca pare de buscar a Deus. Nunca. Ele diz assim: responde-me, Senhor, quando clamo. A ideia aqui é de alguém que passou pela crise e buscou a Deus, venceu a crise e continuou buscando a Deus. Então, nesse momento, Davi ele continuava orando a Deus. Esse versículo 1, ele continua orando: responde quando clamo, ó Deus que faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que não pode faltar numa oração em tempos de crise? Primeiro, sempre orando. Mas o que não pode faltar numa oração em tempos de crise? Confiança na justiça de Deus. Davi está dizendo na oração dele: Senhor, responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Um elemento muito importante no tempo da crise: você nunca desconfiar da justiça de Deus. Você nunca deixar de crer que Deus é justo. Por Deus ser justo, Deus sempre fará o melhor. Ele é justo. Então, no momento da crise, você tem que orar, buscar a Deus, não deixar de buscar a Deus. E todos nós somos tentados na hora da crise a não buscarmos a Deus, mas buscar a Deus confiando na sua justiça. Ele está dizendo: Deus é minha justiça, Deus é justo e fará o que é melhor. Então Davi estava entendendo, ele é uma pessoa que entendia que todas as vezes que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele imaginava, ele sempre orando, era Deus disciplinando, era Deus fazendo alguma coisa que, mesmo que as coisas não estivessem do modo como ele gostaria, mas ele entendia que Deus é que sempre faz o melhor, estava permitindo aquilo para de uma outra forma abençoá-lo. Quando Deus nos aperta alguma coisa na nossa vida para nos moldar, Ele também está nos abençoando. Toda essa crise que Davi passou com o filho, ele poderia ter evitado. Foi crise de alguém que não soube dar a atenção que os filhos precisavam em determinado momento. Ele estava colhendo algo que ele mesmo plantou. Mas ele entende que Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, porque Deus usou toda aquela situação para moldá-lo. E ele diz: Deus da minha justiça é aquele que sempre faz o melhor. Davi lembra que Deus é aquele que o livrou de vários momentos. Então, ore diante da crise, ore sempre. E dentro dessa oração, um elemento dessa oração: nunca desconfie da justiça de Deus. Deus é justo. E por ser justo, Deus não erra. E Deus sempre fará o melhor. Deus sempre fará o melhor. Então, em tempos de crise, ore sempre. Então, o primeiro elemento da oração é a constância, que eu esqueci de falar nela. Primeiro, a constância. Davi estava sempre orando. Davi não precisava de crise e nem precisava estar sem crise. Davi é uma pessoa que sempre orava. Então, o elemento da oração, a constância, ore sempre. Segundo elemento da oração, confiar na justiça de Deus. Terceiro, crer que
Deus pode não te responder do teu jeito. Deus pode não fazer o que você está querendo que Ele faça, mas saiba de uma coisa que Deus sempre pode fazer na crise. Deus na crise sempre pode te atender. Ele pode não resolver. Na crise, pode ser até que Deus não resolva a crise ali. E você está querendo que Deus resolva, mas Deus vai fazer o que for melhor, e não o que você quer. Davi era uma pessoa assim, ele sabia que Deus faria sempre o melhor, não o que ele queria. Mas o que acontece é que uma coisa que você pode ter certeza sempre, que Deus dá alívio. Ele disse no versículo 1, responde como clamo, ó Deus que fazes justiça, dá-me alívio na minha angústia. Então fique certo de uma coisa, Deus, diante da crise, Deus sempre pode nos dar alívio. Na angústia, ele menciona angústia, né? E a ideia que a gente vai viver é que nesse tempo você sente como se estivesse sem saída. Como é que você se sente angustiado? É quando você acha que está no beco sem saída, você não consegue ver saída, você não consegue ver solução. É como se você estivesse encurralado num lugar apertado. É angústia assim. E aí então Davi, ele é um homem que ele sente-se aliviado no Senhor. Deus traz alívio. Agora, uma questão fundamental para Deus te aliviar é que você fale dos seus sentimentos para Deus. É uma outra coisa que a gente vê em Davi. Davi sempre fala dos seus sentimentos a Deus. Davi sabe exultar a Deus, falar da sua alegria, falar da sua esperança, mas ele também sabe falar das suas tristezas. Ele sabe falar das suas inseguranças, ele sabe falar dos seus medos. Então, não tenha dificuldade nenhuma em falar para Deus dos seus sentimentos. Eu sempre bato nessa tecla aqui, quero bater de novo. Fale para Deus. Se você está sentindo triste, angustiado, apertado, com medo, e até mesmo sem esperança nenhuma, fale sempre dos seus sentimentos para Deus. Isso faz parte do processo que Deus usa para te aliviar, para tirar o peso. O alívio, a ideia do alívio é a ideia de alguém que vai ajudar você a carregar um peso. O William Barclay, quando ele comenta aquele texto de Mateus 11, 28, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi, quando estava cansado, sobrecarregado, ele falava dos seus sentimentos. Então Barclay, lá no Novo Testamento, um comentarista da Bíblia, ele diz que é como se você estivesse subindo uma ladeira com peso, carregando 2 pesos, 2 bolsas pesadas, e alguém chega para você e diz: moça, não sobe aí, o moço não sobe sozinho carregando esse peso não, eu vou pegar, qual bolsa está mais pesada aí? Ah, essa aqui, então pode deixar, eu vou pegá-la. E aí você já passou por isso, quando você está carregando um peso com as 2 mãos, e alguém chega para você e pede para carregar parte do peso, já viu como é que é bom? Como dá um livro. Eu já senti isso porque quando eu era pequeno, eu que tinha que carregar as bolsas da feira. E quando chegava alguém que, vou te ajudar aí, a gente faz assim com o braço, né? Sente aquele alívio. Isso então, Deus, sempre nos momentos de crise, Deus traz alívio. Quarto elemento da oração. A oração de Davi, esse homem que sempre orava, era afirmado na graça e na misericórdia de Deus. O que ele diz aqui, nesse salmo? Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Presta bem atenção. Quando nós estamos vivendo crise, há um sentimento que às vezes toma conta de nós,
é que a gente começa a achar que nós temos crédito com Deus, que Deus tem débito com a gente, não é? Aí eu faço tanta coisa para Deus, aí eu oro, aí eu leio a Bíblia, aí eu estou na igreja, Deus tem débito comigo. Eu tenho crédito com o Senhor aí. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não pensava assim. E nós não podemos pensar assim. Davi diz: Senhor, eu não mereço nada, eu não mereço ajuda alguma, mas tem misericórdia, age com misericórdia. Age com misericórdia para comigo. E diante da crise, não caia nessa armadilha do diabo, de você achar que você tem crédito com Deus, porque senão você vai começar a se afastar de Deus. Você vai achar que Deus está sendo injusto, você vai achar que Deus não está agindo de bondade. Nós não temos méritos nenhum. Deus, tudo que Deus faz por nós temos que estar firmados na graça de Deus, na misericórdia. Eu já falei aqui uma vez que em sua graça Deus nos dá aquilo que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Ou seja, diante do pecado, da vida que o ser humano se afastou de Deus, a maneira como o ser humano está Deus, o ser humano merece viver para sempre afastado de Deus. Mas Deus age com misericórdia, né? Deus não me dá o que eu mereço. O que eu mereço, o que eu merecia, não era ser curado daquela enfermidade que Deus me curou. O que eu merecia era não receber nada de Deus. Não tenho mérito nenhum. Mas misericórdia Deus me dá, não me dá aquilo que eu mereço. Quando você parte desse princípio, fica muito mais fácil você entender o que você está passando e sair da crise. Davi, ele ora sempre firmado na graça e na misericórdia de Deus. Presta atenção. Não queira firmar-se em teus méritos. Não queira firmar-se em achar que você tem méritos e por isso Deus tem uma dívida com você. Não entre nessa. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, tem misericórdia de mim. Age de acordo com a sua misericórdia e ouve a minha oração. Davi sai da crise, a crise que ele teve com Absalão. Quando ele sai da crise, ele sai muito mais forte do que antes. E como é que eu posso sair de uma crise muito mais forte do que antes? Depende então da maneira como eu estou agindo na crise. Uma delas é firmar a minha oração na misericórdia de Deus e não nos meus méritos. Então, a primeira coisa, reflexão desse salmo para você era como agir em tempos de crise. Ore constantemente, não pare de orar. Segundo, você ore a Deus, mas aprenda que em tempos de crise você não pode desconfiar da justiça de Deus. Confiar que Deus faz o melhor. Confiar que sempre Deus vai trazer alívio. Orar firmado não nos teus méritos, mas na misericórdia de Deus. E ter absoluta certeza que Deus te ama e te valoriza. É por isso que Davi diz: e ouve a minha oração. Absalão não me ouviu. Os líderes de Israel ouviram Absalão, mas não me ouviram. Mas o Senhor me ouve. E o Senhor ouve a cada um de nós, porque Ele nos valoriza, Ele nos ama. Segundo ponto, então. Primeiro é buscar a Deus, orar constantemente, e a oração tem que ter esses elementos. Segundo, não fuja da confrontação, mas faça isso com amor e sabedoria. Em tempos de crise, muitas das crises que nós vivemos, nós teremos que confrontar.
e às vezes até confrontar pessoas. E a gente não pode fugir disso, mas fazer com sabedoria. Davi, o que ele diz no versículo 2? No versículo 2: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Às vezes, no momento de crise, a gente tem que confrontar. A confrontação, tanto da nossa parte quanto com relação aos outros, faz parte do processo de cura. Então Davi agora ele confronta esses homens poderosos que ouviram Absalão. Ele confronta essas pessoas que trouxeram dor, tristeza na vida dele. Ele não foge da situação, mas ele enfrenta a situação. Então, muitas vezes a gente foge, enfrenta, mas tem hora que nós precisamos confrontar. Então, eu quero dizer, eu não sei a natureza da crise que você vai enfrentar, mas talvez a natureza da crise que você vai enfrentar, você precisa confrontar, conversar, falar. Então, não adianta você querer apenas fugir. Agora, claro que a gente tem que ter sabedoria para saber a hora certa de falar, o momento certo de falar. Davi soube qual era a maneira certa de fugir de Absalão e seus homens, mas também sabe qual era a hora certa de enfrentar, de colocar, de confrontar, de falar os sentimentos também para essas pessoas. Então, Davi, ele nos deixa também esse exemplo. Agora, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Quero parar aqui para dizer uma coisa. Aquelas pessoas que estavam fazendo contra Davi, quando ele diz no versículo 1 do Salmo 3, muitos são os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim, são muitos que dizem meu espírito, Deus nunca o salvará. Quando Davi estava dizendo nesse texto do Salmo 4, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Davi era rei, Davi era escolhido de Deus, e falar coisas contra o rei era muito mais sério. Falar coisas contra o ungido do Senhor era um problema muito maior. Então eu quero abrir um parênteses nessa mensagem aqui, para dizer o seguinte: Davi confrontava aquelas pessoas porque, na verdade, ele era o rei, e lutar contra o rei era lutar contra o Senhor. Tem confrontação que não vale a pena, mas tem confrontação que tem que ser feita. E você que tem sabedoria para avaliar isso. Quem vive confrontando por qualquer motivo, arruma mais conflito do que qualquer outra coisa. Davi está confrontando porque aqueles homens, antes de mais nada, estavam fazendo algo contra o Senhor. Davi não estava apenas falando por causa do prejuízo dele como homem. Ele não estava falando apenas por causa do mal que fizeram isso contra o homem, porque com isso ele podia relevar. Isso ele podia deixar para fazer depois. Ou isso ele podia nem confrontar, mas ele está confrontando aqui de uma maneira séria. Por quê? Porque confrontar o rei era confrontar o Senhor. Ele era ungido do Senhor. Ultrajar o rei era ultrajar o Senhor. O que eu quero dizer com isso, aplicando isso nos nossos dias? Cuidado com algumas coisas que você fala, cuidado com algumas coisas que você diz, cuidado com algumas coisas que você fala. E aqui eu não quero colocar só pastor, não. Eu quero colocar todo e qualquer crente, todo crente em Jesus Cristo. Porque quando você levanta algumas acusações contra o servo do Senhor, você pode estar fazendo, na verdade, contra o Senhor. E é isso que precisa ser confrontado. Você tem que ter sabedoria para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem vive confrontando por qualquer coisinha já está confrontando, você vai arrumar muito problema. Mas você precisa analisar o alcance daquilo que a pessoa está fazendo. Se o alcance daquilo que a pessoa está dizendo vai muito além de você, você tem que confrontar. Você está entendendo? Se o alcance daquilo que você está sofrendo vai muito além de você,
você precisa confrontar. O que aquelas pessoas estavam fazendo com Davi ia muito além de Davi. E aí você precisa confrontar. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja levantando alguma coisa aqui com relação a você, mas essa questão que estão levantando com relação a você é uma questão que bateu lá, só afetou você. Você tem que avaliar se vale a pena essa confrontação. Agora, se é algo que vai longe, que isso que estão falando afeta a igreja, afeta o reino de Deus, afeta o bem-estar do reino de Deus, aí não tem jeito, tem que ser confrontado. Então, às vezes vencer uma crise, também no campo pessoal, depende de um confronto, porque quando você senta, por exemplo, com uma pessoa para conversar, e você fala o que está acontecendo, na verdade você acaba ouvindo da própria pessoa o que aconteceu. Então, você tem que ter sabedoria como Davi para descobrir. Nessa crise que eu estou vivendo, vale a pena? É preciso o confronto? Não fuja dele. Muitas vezes o confronto vai ser um momento para que as pessoas possam se corrigir. Quando Davi confronta os homens poderosos de Israel, o que aconteceu com ele? Eles deram ouvido a Absalão. Por que eles deram ouvido a Absalão? Porque Absalão bajulou aqueles líderes todos. Nessa que Absalão bajulou todo mundo, eles então colaram em Absalão. Então Davi precisava colocar as coisas em ordem em Israel. E para colocar as coisas em ordem, precisava confrontá-los. Eles precisavam entender o que eles fizeram. Não é? Absalão não era um escolhido de Deus. O escolhido de Deus era Davi. Então, cuidado para você, em muitas situações na sua vida, em vez de optar pelo escolhido de Deus, optar por quem não é escolhido de Deus. Ouvir quem não é escolhido de Deus, ao invés de ouvir quem foi escolhido de Deus para falar na sua vida. E é por isso que Davi confronta. Então Davi tem muitos motivos para confrontar aquele povo de Israel. Quarto, vencendo tempos de crise. Então, no tempos de crise, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de buscar a Deus, você não pode fugir de uma confrontação se for necessário. E outro, seja dominado pela fé e não por sentimentos. Esse é o ponto mais difícil numa crise. Deixar que o sentimento controle a vida é agir com insensatez. Nossa existência precisa ser definida pela fé e não pelas percepções. E às vezes nós percebemos algumas coisas, mas na verdade não é essa percepção que precisa falar mais alto. Teve um autor que ele disse o seguinte: deixar de ser seguido pela fé para ser guiado pelas emoções é uma das maiores tolices humanas. E escolher ser nuvem vazia, levada pelo vento, é ser onda na praia, indo e vindo sem nunca chegar. Então, Davi ele vai dizer para a gente o seguinte: a gente não pode se deixar levar pelos sentimentos. E quando ficarem irados, disse Davi, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiam no Senhor. Então, meus irmãos, quem é dirigido pela fé, ele faz o que precisa ser feito, independente do que esteja sentindo. Então, num tempo de crise, eu preciso ser guiado pela fé, dirigido pela fé, orientado pela fé. Esse é um dos princípios que garante um crente nos propósitos do Senhor. Os sentimentos, eles não têm valor algum quando o que precisa ser feito é o que Deus quer que façamos. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas vêm falar comigo assim: eu senti de Deus.
Eu senti de Deus isso. Mas sentiu? Se é sentimento, pode ser válido. Deus te falou mesmo ou você sentiu de Deus? Ah, eu senti de Deus isso, pastor. Não, mas eu quero saber o que a palavra diz, o que Deus diz. Qual é a convicção que você tem firmada, não no seu sentimento, mas na sua fé. E naquilo que o Senhor está falando. E eu vou repetir. Este é um dos princípios, ou seja, não viver dominado pelos sentimentos, é um dos princípios que garante a nossa perseverança nas realizações do propósito do Senhor. Preste atenção. Não se render às emoções, não se render aos sentimentos, e sim ao que é certo e para fazer simplesmente o que é certo. Então, o nosso tempo, a nossa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, ela tem a ênfase nos sentimentos. Nós achamos que tudo precisa produzir bons sentimentos. Essa é uma característica do nosso tempo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Presta bem atenção. Eu e você estamos vivendo um tempo em que, nesse tempo que estamos vivendo, uma das características é que a ênfase é nos sentimentos. Nós achamos que tudo que precisa nos proporcionar bons sentimentos. Tudo. Caso contrário, não vale a pena. Caso contrário, não é de Deus. Caso contrário, não vem de Deus. Então o que acontece? Nós baseamos a nossa vida em sentimentos. Mas muitas coisas que Davi passou, muitas aflições e muitas lutas e muitas batalhas, não trazia bons sentimentos para ele. Sim ou não? Não trazia bons sentimentos. Você acha que ficar escondido dentro de uma caverna para fugir de Saul trazia bons sentimentos para o coração de Davi? Você acha que ele ficava lá igual um masoquista alegre, o que estava acontecendo? Não, não trazia bons sentimentos. Mas por que ele nunca se entregou? Por que ele nunca entregou os pontos e nunca permitiu que aquilo derrotasse? Porque era um homem que tinha a vida não baseada em sentimentos. Não se rendia aos sentimentos. Nós estamos vivendo uma geração que se rende aos sentimentos. Cuidado com essa história de que a vontade de Deus é aquilo que faz você sentir-se bem. Você vai ser tremendamente traído por isso. Nem sempre a vontade de Deus nos faz sentir bem. Nem sempre. Às vezes, naquele momento, o sentimento é ruim. Mas o nosso Deus conhece o presente, mas conhece também o quê? O futuro. E Deus pode, aquilo que você não está sentindo bem agora, é algo extraordinário que Deus vai fazer para você no futuro. Pode ser. Então, em tempos de crise, não se deixe dominar pelas emoções, pelos sentimentos. Né? Pode ser que, voltando aqui um pouquinho, eu oro, mas não sinto nada. Sabe o que aconteceu com você? Eu oro, mas não sinto nada. Se você viver de sentimentos, o que você vai fazer? Vamos lá? Vamos ser francos um ponto? Eu oro, mas eu não sinto nada. Se você viver baseado em oração, em sentimento, o que você vai fazer? É parar de orar. Para que eu vou orar? Não estou sentindo nada. Mas eu oro não em função do que eu sinto. Eu oro em função da minha fé, que Deus me ouve, que Deus me ama. E sempre que eu oro, Deus me ouve. E Ele vai fazer do jeito dele. Você está entendendo o que eu estou falando com você se guiar em sentimento? O perigo é esse. Não. Só é de Deus aquilo que me faz sentir bem. Outro perigo, eu oro, não estou sentindo nada. Então o que eu vou fazer? Vou parar de orar. Vocês já viram como na vida da gente parece que está tudo diferente, tudo contrário? Os ventos estão contrários. O que eu vou fazer?
mulher crente, serva do Senhor, casada, mas ela disse assim: eu não me sinto amada pelo meu marido. Mas escuta aqui, será que é você que não se sente amado ou o marido não ama mesmo? Quando você diz assim, eu não me sinto amado, isso não quer dizer que você não é amado, você está se sentindo assim. E daqui a uma semana você pode estar se sentindo amada de novo. Aí você vai e toma uma decisão baseada em sentimento. Não quero mais saber do meu marido porque eu não me sinto amado. Eu não vou fazer isso, vou fazer isso. Você está seguindo por sentimento. Sentimento nos trai. Nós temos que ser dirigidos por nossas convicções, não pelos nossos sentimentos. Precisamos questionar nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que você deve negar seus sentimentos. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você não pode firmar-se nos seus sentimentos. Você não pode render-se a eles. Você não pode entregar-se a eles. E os sentimentos, ele vai falar alguma coisa nesse salmo muito interessante sobre sentimentos. Ele vai dizer para a gente que quando a gente tem a vida baseada em sentimentos, a gente pode pecar. O sentimento pode nos levar ao pecado. Ele diz aqui nesse salmo: quando vocês ficarem irados, não pequem. O que é a ira? A ira é a expressão de um sentimento. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, sentimentos mal expressados produzem palavras e atos pecaminosos. Por isso que a Bíblia diz lá, Paulo em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Então, diante da crise, cuidado com os sentimentos. Diante da crise, não se entregue aos sentimentos. Diante da crise, você pode ficar irado, mas ire-se, mas não peque. Cuidado como você se entrega tanto aos sentimentos que você produz palavras malditas por causa do sentimento. Outra coisa que ele diz que o sentimento pode fazer é você, se você se deixar dominar pelo sentimento, você olha só para o outro, mas não olha para si mesmo. Você passa só olhando pelo que o outro está fazendo, porque os outros estão fazendo. Quando ficar irado, não pegue. Ao deitar-se, reflita nisso. Isso que está causando a tua ira, isso que está causando a sua vida. Ao deitar, reflita nisso. Olhe para dentro de você. Não se render aos sentimentos, não se entregar aos sentimentos, é parar de olhar para os outros. O problema é a minha esposa, o problema é o meu esposo, o problema é o meu filho, o problema é o meu patrão, o problema é a minha igreja. Olhe para si. Está dizendo o seguinte aqui, presta atenção. Ao deitar-se, reflita nisso. Mas quem é dominado por sentimento não vai fazer isso. Se você for dominado por sentimento, você sempre vai olhar para o outro. Mas quando você é dominado por convicções, você vai parar e vai refletir. Na crise, mas eu estou tão irado, estou com um sentimento tão ruim com relação a isso, mas o que está acontecendo aqui dentro? Eu jogo o refletor para mim. Depois ele vai dizer ainda: em vez de virar de um lado ou outro na cama por causa de atitudes dos outros, devemos fazer uma introspecção e ver se é em nosso próprio coração coisas que precisam ser confessadas a Deus. Que eu ainda não confessei a Deus. Ele vai dizer isso aqui: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Eu paro para refletir. E agora eu me aquieto. Como é que vem essa aquietação? Ele está falando de aquietação ao dormir. O que é inquietação ao dormir? Eu viro para lá, e viro para cá, e viro para cá, e viro para lá, e não descanso, não durmo. Por quê? Porque talvez eu esteja dominado por sentimentos. Se não for uma questão orgânica,
Aí ele disse: faça uma introspecção do seu próprio coração. Em vez de deixar a crise dominar e você olhar para os outros, olhe para o seu pecado, aquiete o coração, confessando o seu pecado a Deus. E permita a crise te levar para perto de Deus. Quando ele diz assim: ofereça os sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Durante a crise, cultue o Senhor. Vá para perto de Deus. Busque a Deus. Faça do momento de crise um momento de intimidade e crescimento. Ele fala nesses sacrifícios aqui, a maneira como Deus era cultuado, a maneira como se aproximava de Deus. Ele fala: vai dizer que nesse momento ofereça sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. Quando você começa a se deixar se dominar por sentimentos, uma das primeiras áreas afetadas na sua vida é o culto. Quando você começa a ver um irmão, uma irmã, não veio um domingo, não veio 2 domingos, não veio 3 domingos, não sei o quê, você vai ver, está numa crise lá em que ela foi dominada pelos sentimentos de tal forma nessa crise, que ela parou de cultuar a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor. A primeira área afetada na nossa vida na crise, para muitos, é a área cultica. Eu não ofereço mais sacrifício ao Senhor. Estou no momento de crise. E em último lugar, em tempos de crise, é um momento oportuno para reavaliar onde está a sua fonte de paz, alegria e segurança. Crise é um momento para avaliar isso. Crise é um momento para avaliar assim: escuta aqui, onde a minha vida, na minha vida, o que é fonte de paz, segurança e alegria? No domingo passado, no domingo atrasado, eu falei sobre isso à noite aqui. Para muitas pessoas, a fonte de paz é a família. Ele só tem paz quando a família está bem. A fonte de paz dele não é Deus. Então, no momento, dia para noite, a família desmorona, acabou a paz dessa pessoa. Para outras pessoas, a fonte de paz é o dinheiro. Perdeu o dinheiro, perdeu a paz, perdeu a alegria. Para outros, a fonte de paz é estar bem de saúde, é a sua saúde. Saúde é a coisa mais importante da vida, é sim, mas eu posso perder a qualquer momento, e daí a minha vida vai acabar por isso. Qual é a fonte? Aí ele vai dizer, muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? Ele é a resposta: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós o teu rosto. A minha fonte de bem, ó Senhor. A minha fonte de alegria, ó Senhor. Aí ele vai dizer: encheste o meu coração de alegria. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura em trigo. Olha bem. A pessoa, quando ganha na Mega Sena, deve ficar alegre, né? Ninguém fica triste porque ganhou. Agora, se for crente, não joga não, porque jogo não é coisa ética. Jogo não é coisa de Deus. Tudo aquilo que para você ganhar, outros tem que perder, não é ética, não é bíblico. Vai ser dinheiro maldito na tua vida. Tua vida parece um português, negócio que eu tenho que corrigir. Mas se uma pessoa lá que não é crente, ganhou lá na Mega Sena, ele está feliz lá. O camarada montou uma indústria, tudo prosperou, deu certo, ele conseguiu realizar um monte de coisa. É mais ou menos essa linha quando ele fala assim: a minha alegria é maior do que aqueles que tiveram fartura de trigo e vinho. Olha bem, ter fartura de trigo e vinho naquela sociedade aqui era melhor do que ganhar na Mega Sena. O camarada ficava bem na vida quando ele tinha fartura de trigo e fartura de vinho. Aquilo trazia muita alegria, muita felicidade. Aí Davi vai dizer assim: ó, a minha alegria, essa alegria que eu encontrei quando eu estive em contato com o Senhor, quando o Senhor resplandeceu sobre mim o rosto dele, essa alegria é maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho.
Davi está dizendo o seguinte: a minha fonte de alegria é Deus, minha fonte de segurança é Deus, a minha fonte de paz é Deus. Então preste atenção, olha para mim. Por que muitos crentes, quando enfrentam crise, ficam arrebentados? Porque aquela crise mexeu em algo que era a fonte da sua alegria, paz e segurança. Se aquela crise mexeu em algo que é fonte de sua alegria e segurança, no coração desse crente, o que vai passar? Não tenho mais alegria, não tenho mais paz, não tenho segurança. Isso tiraram de mim. Quando essas coisas estão em Deus, ninguém tira Deus de você. Quantos você deve conhecer gente na sua família, na sua igreja, crentes em Jesus Cristo, que estavam lá firme na igreja, mas quando passaram, por exemplo, pessoas que perderam o casamento, porque se desabaram, perderam o emprego, desabaram, a empresa fechou, se desabou, um filho morreu, se desabou, um negócio não deu certo, desabou. Por quê? Porque a fonte de alegria, paz e segurança estavam nessas coisas. Eu vou encerrar dizendo que Davi disse: em paz eu deito, em paz eu logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz eu deito, em paz eu durmo. Ele não está falando que deitava, eu deito e durmo. Davi está dizendo o seguinte: mesmo quando o exército de Absalão se levantou contra mim, mesmo quando meu filho cometeu aquela injustiça comigo, mesmo quando os poderosos de Israel me traíram, mesmo tudo isso, em paz eu deito, em paz eu logo durmo, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Logo, interessante que é logo, ele não demora a dormir não. Ele diz: em paz eu deito e logo durmo. Isso é privilégio de quem tem como fonte de alegria, como fonte de paz, como fonte de segurança, está no Senhor. Não está nas coisas deste mundo, não está em sentimentos, está no Senhor. Deus é a tua fonte de alegria, paz e segurança, meu irmão e irmã. Presta bem atenção. Paz, alegria e segurança é uma coisa que todos os seres humanos querem, necessitam, precisam. Se você me responder aqui agora que Deus é a maior fonte de paz, alegria e segurança da tua vida, e você não está buscando a Deus como tem que buscar, tem alguma coisa errada. Porque você é uma pessoa inteligente. Se Deus é a minha fonte de paz, alegria e segurança, então eu tenho que buscar esse Deus contigo. Eu tenho que buscar esse Deus, como disse Davi, deixar o teu rosto resplandecer sobre mim. Rosto, no Velho Testamento, é sinônimo de intimidade. A Bíblia diz que Moisés falava rosto a rosto com Deus, face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Faça resplandecer sobre mim o seu rosto. Ele está falando de busca incessante contigo. Então, em tempos de crise, não esqueça de orar continuamente. Não esqueça daqueles elementos que eu falei aqui, de você orar a Deus confiando na justiça de Deus. Deus é justo. Orar a Deus confiando que Deus vai te aliviar, porque Ele sempre faz isso. Você orar a Deus e você pedir a ajuda de Deus também para você poder confrontar com sabedoria. Nunca se esquecer disso. Não se entregue a sentimentos. Você quer vencer uma crise? Não se entregue aos sentimentos. Não se renda aos sentimentos, mas confie, mas tenha fé. O
que vai segurar a tua barra não são os seus sentimentos, é a tua fé. Porque quem vai segurar a tua fé de tua barra é Deus. É convicção no Senhor. E faça de Deus, diante das crises, diante de tudo na vida, tua fonte de alegria, de paz e de segurança. Deus nos abençoe.